Muitas pessoas precisam transformar a sua mente, porque a mente é o centro de tudo. Você é o que você pensa. Tem um texto aqui de Jeremias que eu gostaria que você abrisse aí na escritura, aí na sua casa, se você tem uma Bíblia, um celular, ou apenas acompanhasse comigo. No capítulo 6, versículo 19. Você é o que você pensa. Jesus é um modo de pensar, interpretar, olhar e sentir todas as coisas. Jesus é uma referência. A vida de Jesus é uma referência para nós. Através de Jesus nós podemos interpretar as várias faces da vida, né? A dor, a alegria, a perda, o viver, o luto, enfim. Através de Jesus nós podemos interpretar a gratidão da vida, a felicidade. E Jesus, ele não habita a não ser no meu processo de pensar, de entender, de compreender e de interpretar. A gente faz as nossas orações muitas vezes em nome de Jesus, né? Agora, Jesus não é apenas um nome. Porque o nome de Jesus é um nome poderoso. Mas Jesus não é apenas um nome. Jesus é um espírito. É um espírito em você. É um pensar. É uma categoria de pensamento em você. Por isso que nós muitas vezes precisamos pensar de acordo com o Evangelho. Porque o Evangelho tem um nome. O Evangelho é Jesus. Jesus é a Boa Nova. Boa Nova é Jesus. Jesus é o Evangelho. O Evangelho é Jesus. Então, Evangelho, Jesus, Boa Nova é uma maneira de pensar. De que vale você confessar o nome de Jesus e você não ter o Espírito dele? Porque confessar, eu posso confessar, você pode confessar. Eu posso confessar o nome de Jesus agora. Eu confesso o nome de Jesus. Ele é meu Salvador, meu Senhor. Ele é tudo para mim. Mas eu posso ter um comportamento não baseado no espírito que Jesus representa. Jesus é um significado. Você precisa pensar com esse significado, do significado da Boa Nova, do Evangelho de Jesus. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação daquele que crê. O mesmo Paulo fala em Romanos 12, 1, que nós devemos transformar a nossa mente, transformar o nosso entendimento para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós precisamos mudar um processo de pensamento, porque você é realmente o que você pensa. Tem um texto de Provérbios que eu vou ler mais adiante, que ele diz assim: assim como o homem pensa que é, assim ele é. E eu faço essa reflexão essa noite. E eu gostaria que você também fizesse uma reflexão nas categorias da sua mente, nas categorias do que você pensa. Porque tem um texto, esse texto que eu citei aqui de Jeremias 6,19, que ele fala que o mal é o próprio fruto do seu pensamento. Diz o texto aqui: ouve tu, a terra, eis que eu trarei um mal sobre este povo. E qual é o mal que cai sobre a humanidade? É o próprio fruto dos seus pensamentos.
porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. O mal é o fruto do pensamento. A sua forma de pensar produz o mal que habita na terra. A maneira que você pensa produz o bem e produz o mal. E eu comecei dizendo aqui que Jesus é uma forma de pensar. Jesus, ele não habita num outro lugar que não seja no processo do pensamento. De pensar, de entender, de interpretar a vida. Se você olhar para o Evangelho, Jesus disse assim que nós devemos mudar o nosso olhar. Você é o que você vê. Jesus disse assim, são os olhos a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, seu corpo estará em trevas. E se a luz que há em você são trevas, olha, quão grandes trevas são. Além de Jesus ser uma maneira de pensar, nós também devemos olhar para a existência, para a vida, para o dia a dia, com o olhar de Jesus. Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 18, que nós devemos receber espírito de sabedoria e de revelação, para que nós tenhamos iluminados os olhos do nosso entendimento. É necessário que você abra o seu entendimento, abra a sua mente, tenha as percepções verdadeiras do viver. Qual é o mal que vem sobre você? De onde está vindo o mal que está habitando a sua vida? Se não é o mal que vem do seu próprio pensamento. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, guarda a tua mente, guarda a tua consciência, porque é do teu coração que vem todas as saídas da vida. É daí as fontes da vida estão no seu pensar. No pensamento do homem reside todo o mal do mundo. E o que o homem não pensa para o mal, hein? Você é prova disso. Veja nos filmes. Veja no que está acontecendo na humanidade. O quanto o homem pensa para o mal. E isso tudo isso vai na contramão do que o Evangelho ensina. Por exemplo, Jesus, quando chegou no Sermão do Monte e disse, na vossa lei está escrito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas Jesus diz, eu, porém, vos digo. Interessante que toda vez que Jesus fala, eu, porém, vos digo, ele está trazendo uma doutrina. Devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Então, o pensamento mal do homem, ele o leva a fazer tudo que é contra aquilo que o Evangelho ensina. O homem de Deus só pensa no que é bom. O homem que tem a percepção do bem dentro desse rio, como eu falei há pouco, que corre dentro de você, a voz de Deus que está em você, pensar no que é bom e fazer o que é bom. E quando você faz o que é bom, e você pensa no que é bom, e você tem escolhas boas, o Evangelho, aos poucos, esse espírito vai mudando a sua disposição mental. Existem pensamentos que fazem mal. O ódio, a amargura, a cobiça, o materialismo, as pessoas interesseiras, as pessoas desumanas, as pessoas negativas, as pessoas destrutivas, as pessoas complexadas, as pessoas
que tem a disposição mental para fazer o mal. Este é o mal que habita no homem, e não fora do homem. Está no processo mental, e está no processo dos seus pensamentos. E como diz o texto ali de Jeremias, o fruto dos seus próprios pensamentos é onde habita o mal. Não há nada fora do homem que entrando nele não o possa contaminar, como diz lá em Marcos capítulo 7. Mas o que sai de dentro do homem é o que o contamina. Marcos 7, de 15 a 23. O que sai de dentro do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Tudo que de fora entra no homem não o contamina. Mas o que sai do homem é o que o contamina. É o que sai do coração dos homens. Porque é dos corações dos homens que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a blasfêmia, a soberba, a loucura. É tudo que sai de dentro. Então não se preocupe com o que entra dentro de você. Se preocupe com o que sai. Porque o que sai é fruto do seu pensar. Por isso, o chamamento aqui é para que você transforme a sua maneira de pensar. Mude a sua maneira de pensar. Você é o que você pensa. Você é o fruto dos seus próprios pensamentos. O que destrói o homem e o contamina é o que sai do seu coração. O que penso é o que produz todas as idiotices da vida, da existência. Muitas vezes tem coisas que não têm sentido que fizemos por causa do fruto do que está no nosso coração. Por isso que precisamos mudar o nosso coração, mudar a nossa mente, mudar a nossa consciência. Precisamos trazer o Evangelho para dentro de nós. Eu me faço mal quando eu me entrego à minha própria disposição mental. Romanos 1,28 diz isso. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável. Você precisa conhecer a graça de Deus. Você precisa perceber os valores de Cristo, os valores do Evangelho, porque senão você se entrega à sua própria disposição mental. Uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes, cheios de injustiça. Você não vê isso hoje na sociedade? Cheios de malícia, você não vê isso hoje? Cheios de avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores. Gente, esses valores estão se perdendo. Estão se perdendo. Pessoas caluniadoras, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes às pessoas, às autoridades, aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição, sem misericórdia. Porque eles andam na maldade dos seus próprios pensamentos. Primeiro, eles se entregam à disposição mental para praticarem coisas inconvenientes. Depois, eles entram nas suas próprias vaidades, as vaidades do pensar. E eu repito, você é o que você pensa. O que você pensa sai pela sua boca. O que você pensa sai pelas suas atitudes. O que você é, você demonstra. Não tem como você esconder. Não tem como eu esconder quem sou. Porque sai. Fica transparente. Paulo diz em Efésios 4,17: não andeis como andam também os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida do Evangelho, à vida de Deus.
por causa da ignorância, muitas vezes, e por causa da dureza do coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Se oferecem também a caprichos e elucubrações. Efésios 2:3 diz assim: todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, com obsessões mentais, com caprichos, idolatrias mentais, sendo seus próprios salvadores mentais, salvadores que cria na sua mente, pelo seu processo de pensar. São pessoas vingativas, amarguradas, invejosas, inferiorizadas, recalcadas. São materializados por quantificações exteriores. As pessoas apenas vivem por se quantificar, se medir em relação ao outro, sendo que o Evangelho nos chama para que nós consideremos o próximo superior a nós mesmos. O próximo superior a nós mesmos. É isso que Jesus ensina. Nós nos quantificamos por montantes e não por essência. Você tem que ser quantificado pela essência, pelo ser que você de fato é. Por isso precisamos mudar os nossos processos. Processos mentais produzem todo o mal que habita na humanidade. Os pensamentos maus muitas vezes geram insegurança nas outras pessoas. Não há nada mais revolucionário que um pensamento. Pensa, gente. Pensa comigo. No mundo há mais de 7 bilhões de pessoas, de habitantes. E cada mente é um mundo. Cada mente é um mundo. Cada pessoa é um mundo, isolado do outro. E cada mente produz seus próprios pensamentos. Imagina se esses 7 bilhões de pessoas pensassem de uma mesma maneira. Se todos pensassem mal, o que viraria esse mundo? São 7 bilhões de pessoas pensando. Os pensamentos. Os pensamentos. Se você analisar comigo, as armas, elas não atiram sozinhas. Mas é o dedo de alguém que pensa, que puxa o gatilho. Pensamento produziu armas. Pensamento produziu bombas. Pensamentos produziu o mal. Por isso que Jeremias diz: o mal é o próprio fruto dos pensamentos. Ouve, ó terra, eis que eu trarei um mal sobre este povo. É o próprio fruto do seu pensar. Estais atentos ao que eu estou falando, diz o texto. Mude sua forma de pensar. Pense bem, pense positivamente, seja propositivo. Pense com amor, com justiça, com verdade. Veja bem também a verdade que você está carregando. Que seja a verdade daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Que é o caminho, que é a verdade que conduz à vida. Pense com equidade, sem inveja, com altruísmo, enfim, com uma graça. Pense bem, porque todo mal é produzido aqui, nos pensamentos. Os piores tumores, cânceres, são produzidos por raiva, amargura, pelo sofrimento do pensamento, do pensar, que gera ansiedade, depressões, coisas terríveis, porque é um mundo pensante. O mal
reside em mim, diz Paulo em Romanos 7. O mal reside no homem. Paulo diz em Romanos 7, 21, porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, o meu próprio modo de pensar, o meu próprio modo de decidir, pois eu não faço o que prefiro, e sim o que eu detesto. Eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se eu faço o que não quero, consinto que a lei é boa. Nesse caso, quem faz isso em mim já não sou eu, mas o pecado que existe em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer fazer o bem está em mim, mas não o efetuá-lo. Porque eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero eu faço. Então, no querer fazer o bem, eu encontro uma lei dentro de mim que resiste à lei de Deus que está em mim. Eu nem mesmo entendo a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir. Porque eu não quero fazer é o que eu faço. O que eu deveria fazer eu não faço. É bem assim que acontece. Você quer, mas há uma força que te segura de fazer o bem. Há uma força que te segura, que te impede de fazer o bem. Por isso que você precisa mudar a sua maneira de pensar. Para que você tenha as percepções do rio que está dentro de você. Do rio que corre dentro de você, para você fazer o bem. Para você mudar suas escolhas. Porque você é os seus pensamentos. Você é o que você pensa. Tem um filósofo que disse, não é verdade? Se penso, logo existe. Você existe, porque você pensa. E o que você pensa é o que você é. De fato, isso é fato. Você é o que você pensa. Por isso que transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a perfeita vontade de Deus está no Evangelho, na boa notícia, na maneira de você interpretar a vida. Como eu disse lá no início, Jesus é uma maneira de pensar, de interpretar, de agir, de caminhar. Os pensamentos saem a raiva, a inveja, a possessividade, a cobiça, a ganância. O que sai para fora é de fato o que você é. É o seu conteúdo. Você é pensamento puro, gente. É o que você pensa. Eu penso assim, diz você. O outro diz, eu penso assado. Tudo decorre do seu pensamento. Tudo é produzido no seu pensamento. Mude seu pensamento, mude as suas reflexões, mude a interpretação da vida. Você tem que ter uma nova interpretação da vida. Porque senão, tudo que você escolher vai ser escolhido baseado no que você pensa. Se o que você escolheu até hoje só produziu derrota, querido, querida, amigo, amiga, você que está me ouvindo, se tudo que você escolheu na vida produziu sofrimento e derrota, mude. Mude sua maneira de pensar. Você precisa virar a chave. Faça essa reflexão. Interprete a vida através de Jesus, através do Evangelho. Troque a amargura por gratidão. Troque a inveja por altruísmo. Troque o materialismo por generosidade. Coloque o seu coração em ser generoso com as pessoas. Não seja materialismo, não seja cobiçoso, não seja ganancioso, não seja avarento. Compartilhe, doe. Mude esse espírito de vingança. Não seja vingativo. Ame seu inimigo. Faça o bem aos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos. Ore por ele. Abençoe a vida dele. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá água para ele. Isso vai fazer com que o seu inimigo seja ganho pelas suas atitudes.
Tudo que acontece conosco, comigo e com você é fruto daquilo que você pensa. Isso é um trabalho longo, é um trabalho árduo, você mudar a sua mente. Porque nós somos a soma de tudo que recebemos desde o útero da nossa mãe. Tudo que nós recebemos lá ajudou a construir o seu ser. E as suas escolhas, as suas influências na vida, tudo ajudou a você construir quem você é. Suas escolhas estão baseadas nisso. Mas há um caminho melhor. Há algo melhor, há algo de bom. Você pode ser o seu melhor. É através do pensamento que as pessoas adoecem. É através da sua maneira de pensar que as pessoas se escravizam. Tem pessoas que estão escravizadas porque não perdoam umas às outras. Tem pessoas lotando os centros de oncologia com cânceres gerados em raízes de amargura, porque não perdoam, não dão a outra face, não andam a outra milha. São pessoas adoecidas, escravizadas, porque não mudam a sua maneira de pensar. Essas pessoas estão num caminho de fracasso. Mas eu estou aqui como um cano em que a água corre. E estou trazendo essa palavra para você. Mude. Mude sua maneira de pensar. Porque o pensamento faz todas as coisas. O pensar é o que faz o mundo. Você não pode alterar o pensamento dos outros. São 7 bilhões no mundo inteiro. Você não altera o pensamento do outro, mas você pode mudar o seu. Você pode mudar o seu pensamento. Você pode converter o seu pensamento ao seu domínio próprio, à mansidão, à temperança, ao amor, à longanimidade, à mansidão, o controle. E você vai ver que isso tem um poder extraordinário de trazer você para uma mente positiva, propositiva, uma mente de graça, de misericórdia, que construa a vida por onde quer que você passe. Você é um ser que pode construir vida. Você pode construir vida onde quer que você passe. Pode. Não é o fim. É só o começo. É apenas o começo do que você precisa. Olha para dentro de si, do que você é feito. Você é feito do seu pensar. Você é feito das suas escolhas. Você é consequência das suas decisões. Você é consequência do seu arbítrio. Não seja alguém que é irredutível ou de um pensamento inalterável. Porque cada um é o seu pensar. Mas cuidado, de dentro desse pensar pode proceder tantas coisas más. Tantas coisas más pode acontecerem. Tem um texto aqui de Mateus, no capítulo 11, versículo 19, que diz assim: a sabedoria é justificada por suas obras. Deixe a sabedoria do Evangelho. Deixe a sabedoria de Jesus. Jesus é aquele em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você é justificado pela sabedoria que te domina. Você é justificado e você é uma obra da sabedoria que está em você. E qual sabedoria te domina? É a sabedoria da boa nova? Ou é a sabedoria de um pensamento inalterável, que não se altera? O que você pensa a respeito de outra pessoa?
A sua maneira de pensar pode estar corrompida desde seu nascimento. Mas tem uma forma exata de você pensar. Você pode mudar tudo isso. Paulo fala em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8. Ele diz tudo o que você precisa pensar, tudo que você precisa fazer. Ele tem uma receita maravilhosa, que é simples. Parece ser difícil, mas é simples. Diz assim: alegrai-vos no Senhor. Filipenses 4:4. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Tenha um coração alegre. Alegre-se, alegre-se, alegre o seu coração. Agora, nesse momento. Outra vez vos digo, alegre-se. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Seja a maneira que você vive, a maneira que você pensa e expõe os seus pensamentos pela sua maneira de ser, conhecida de todo mundo. Não ande ansioso, não se preocupe com nada. Nenhum cabelo da sua cabeça cai sem que o Senhor saiba. Não ande ansioso porque você não pode mudar nada. Você não pode mudar o próximo segundo. Nada do que virá depois você pode mudar. Você pode mudar o seu ser agora. Não ande ansioso, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as suas petições, aquilo que você quer, aquilo que você precisa, pela oração, pela súplica, com as ações de graça, com um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? Que é um coração disposto à absorção de vida, com um coração disposto à mudança de trajetória. Se você está num azimute, que é uma direção, se você está numa direção totalmente oposta, que vai te levar diretamente ao fracasso, é hora de você mudar isso. Seja tudo isso explícito diante de Deus. A paz de Deus vai tomar conta de você agora, nesse momento em que eu falo com você. A paz de Deus, que excede todo entendimento, Ele guardará o seu coração e a vossa mente. A paz de Deus guarda a mente. A paz de Deus guarda o coração. Jesus disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não dou a paz como o mundo dá. A paz do mundo é uma paz passageira. A paz de Jesus é a paz da certeza de que em Jesus todas as coisas já estão prontas, de que em Jesus todas as coisas já estão feitas, tudo está feito. Ele disse na cruz: tetelestai, está pronto, está feito, pago, realizado. Você pode usufruir de uma vida nova agora, nesse momento, nesse instante. Aonde você está? Apenas recebendo esse Espírito em você, recebendo essa palavra dentro de você, mudando aos poucos a sua maneira de pensar, a sua maneira de ser, a sua maneira de agir. A paz de Deus que excede, vai além de todo entendimento, guarda o seu coração, guarda a sua mente, guarda a sua consciência em Cristo, no Evangelho, no que Jesus foi, no que Jesus é, na maneira de tratar as pessoas, em todo o trato, em toda a vida, em toda a existência. A paz de Deus guarda você para isso. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, olha só valores, tudo que é verdade, seja uma pessoa verdadeira, seja o seu falar sim, sim, não, não, seja alguém que respeite todas as pessoas, tudo que é justo,
tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, que seja isso que ocupe a sua mente. Se alguma virtude há e algum louvor há nessas virtudes, que seja isso que ocupe a sua mente. E a sua mente será transformada. A sua mente será totalmente tomada por essa nova vida. O que você precisa é vida. Porque da maneira em que as pessoas pensam, hoje em dia, elas estão correndo, como diz a Escritura, correndo atrás do vento. Você vai chegar no final e vai perceber que correu e não chegou em lugar nenhum. Quem é que corre atrás do vento? O vento sopra onde quer, não sabe de onde vem, nem para onde vai. O único vento que você precisa perceber é o vento do Espírito. Aquele que é nascido de Deus percebe esse vento, percebe esse rio, muda a sua maneira de pensar. Aquele que encontra isso é aquele que é nascido do Espírito, aquele que tem o seu pensamento mudado e a sua vida toma outros rumos. Então isso não tem a ver com religião. Isso tem a ver com a percepção em você de tudo que você vive, de tudo que você pensa. O seu viver é a consequência do seu pensar. Tudo que você está aprendendo, recebendo e ouvindo, isso pratique. É só dessa forma. Não existe boa nova, boa notícia sem prática. Eu não estou trazendo aqui para você regra de nada. Eu não sei o que você vive, você sabe o que você vive, mas o que você vive com certeza foi fruto do seu pensar. Mude seus processos mentais. Mude a sua vida, a sua maneira de pensar. Pensar no que é puro, respeitável, justo, amável, de boa fama, no que há virtude, no que é verdadeiro, no que há louvor. Isso é o verdadeiro processo mental. Então eu não sei o que você pensa. Isso não tem a ver com religião, tem a ver com você ter percepções. E às vezes a gente se pega falando numa roda de amigos ou numa roda de conversa, onde ainda é possível que em algum lugar tenha uma roda de conversa em que alguém diga que os valores estão perdidos, que há muitos valores que estão perdidos. Sim, o homem só pensa no que é mal, não pensa no que é bom. Há muitas pessoas boas por aí. Você pode ser melhor. E você vai ver que você pode mudar tudo isso. Mude seu processo mental. Você fizesse uma reflexão sobre os seus processos mentais. Aplique o que é respeitável, o que é puro, de boa fama, digno de apreciação. Aplique isso na sua vida. O Deus de paz será com você. O Deus de paz, Ele já habita aí. Você não percebeu. Você precisa perceber. Não é se aproximar de um credo religioso que você vai perceber a Deus, embora você possa perceber Deus nesses lugares. Eu não estou aqui pregando contra isso de forma alguma. São lugares maravilhosos. Mas você precisa conhecer Deus. Os discípulos estavam com Jesus, estavam temerosos de que Jesus não estaria mais com eles, mas Jesus hoje está conosco, até a consumação de tudo. As suas interpretações da vida mudam com seus processos mentais alterados pela palavra da graça, alterados pela palavra do Evangelho, alterados pelas percepções da vida. Todos esses 7 bilhões de habitantes do mundo inteiro, eles têm dentro de si esse rio correndo dentro deles. Alguns têm percepções para um lado, outros para o outro. E onde essas percepções estão os levando a consequências malignas ou
há consequências benignas. Proteja a sua mente com exercício de graça e misericórdia na sua vida, com compaixão, com amor. Você não precisa cumprir mandamento nenhum, o único mandamento que você cumprir é o mais difícil de todos, que é amar seu próximo como a si mesmo. Aprenda a se amar. Aprenda a se amar e você amará o seu próximo. É só isso que o Evangelho ensina. Porque amar o seu próximo como a si mesmo, você cumpre tudo. Tudo se cumpre em amar, porque Deus decidiu ser revelado no outro. É no seu semelhante. E como é difícil isso, gente. Como é difícil você amar seu semelhante. Eu também estou em processo de transformação de mente. Eu estou em processo de construção de mente. Eu estou em processo de percepção de espírito. Eu estou em processo de percepção de consciência. Todo dia, olhando, observando em tudo, retendo o que é bom. Queridos, não durma na injustiça. Aplique a justiça de Deus. Proteja a sua mente. Não ande em amargura, raiva, inveja, ganância. Não deixe o mal, que é fruto de um pensamento, que isso carregue a sua vida. Mude seus pensamentos, mude seus processos. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O seu pensamento é a sua própria sentença. Escute isso. O poder de decidir no que pensar. O bem e o mal vêm de acordo com os pensamentos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O pensamento é a nascente do bem e do mal. É o processo mental. É aí que ocorre. O seu pensamento é a sua própria sentença. É a sentença de cada um. Quais as sentenças da sua vida? Sentenças de vida ou de morte. O que você está pensando é o que vai te levar a esse lugar. Lugar de morte ou de vida. Eu não estou falando de morte física. Estou falando de uma morte para a existência. Tem muitas pessoas que são zumbis existenciais. Estão vivendo aí, mas não vivem. Dizem que vivem, mas estão mortos. O que você pensa é a sua sentença. Ou para a vida ou para a morte. Você tem o poder de decidir o que pensar.